Olá, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos a essa noite de estudos. Hoje estamos aí com o 6º episódio dessa série de Moisés a Kardec. Lembrando que nessa primeira temporada nós temos 7 episódios, então semana que vem vai ser o nosso último episódio desse ano, dessa primeira temporada, mas não desanimem, porque nós estamos combinando já com os nossos 2 queridos irmãos de prosseguirmos estudando no ano que vem, ainda estamos planejando as datas, mas nós voltaremos com esses 2 estudando, que é sempre muito bom, não é? Nós vamos começar, né, para começarmos bem essa noite de estudos, fazendo a nossa prece. Então, Senhor, nós queremos te pedir que esteja conosco, nos amparando, nos orientando, nos ajudando, Senhor, para que possamos compreender melhor, por meio do estudo, da contribuição dos nossos irmãos, os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos do Espiritismo, os ensinamentos do judaísmo, porque todos eles refletem a vontade de Deus, as leis divinas nas nossas vidas. Agradecemos pela oportunidade e te pedimos permissão para iniciar esta noite de estudos. Que assim seja. Então, depois de fazermos a nossa prece, nós convidamos o nosso querido Álvaro Mordecai. Álvaro, boa noite. Olá, Ivana, a todos que nos assistem, mais uma vez, felicidade estar aqui. As nossas quartas são sempre muito esperadas, né? É verdade, muito bom estarmos juntos, né? E o nosso querido Elahá, boa noite, Elahá. Seu áudio está bloqueado. Ah, abriu, beleza. Boa noite, Ivana, boa noite, Álvaro. Tudo bem com vocês? E uma boa noite muito, muito especial para todos que estão ligados conosco através dessa live do GESEM nessa noite. Prazer imenso estar na companhia de todos. E olha, gente, que maravilha, né? A Denise está sempre com a gente aqui e ela já disse, olha, notícia ruim, notícia boa depois. Ufa, que susto! Você viu, gente? Ó, termina agora a semana que vem, mas depois a gente volta, né? A notícia boa é que a gente vai voltar. Tá? Gente, então, olha, nós já vamos começar o nosso estudo, já vamos passar a palavra para os nossos irmãos. À medida que as dúvidas forem surgindo, vão colocando aí no chat, porque depois, né, nós teremos um tempo para respondê-los, tá bom? Então, bom estudo para todos nós. Tá com a palavra vocês dois, meninos. Ok. Tudo bom, Álvaro? Como é que você está? Tudo tranquilo? Tudo em paz. Está meio escuro aqui, mas espero que vocês estejam me enxergando. Mas estou bem, feliz de estar aqui mais um dia. Antes de nós começarmos, eu quero primeiro destacar que, em que pese nós estejamos estudando textos do Antigo Testamento, o objetivo dessa nossa live é tratar sobre a visão do Espiritismo sobre essas questões. Portanto, nosso objetivo aqui não é tratar a literalidade do texto, mas mergulhar nos aspectos simbólicos que ele possui, sem nos determos em versículos, em pedacitos e pedacitos da palavra, mas efetivamente mergulharmos no sentido mais metafórico que essas questões tenham, porque na ótica que até o próprio judaísmo trabalha, muitos dos conceitos que são apresentados na própria Torá devem ser interpretados no aspecto metafórico, como é proposto na Cabala, que é uma interpretação em que tudo que está sendo colocado, no fundo, tem um sentido não literal no texto e, portanto, deve ser visto na leitura de maneira diferente. E hoje, particularmente, o nosso objetivo vai ser nós fecharmos a segunda das parashot que existe dentro do estudo da Torá, que é chamada Noah. Vamos ver a parte final dessa questão toda. Mas antes de nós vermos isso, eu estou olhando aqui para o Álvaro e está com uma cara assim, parece que está meio festeiro. Você está... Estamos em festas. Você parece que está em festas, Álvaro? O que está acontecendo? Nós estamos passando por uma festa muito importante, conhecida por alguns de nós e talvez desconhecida por outros. Mas a ideia é, acho que a gente falar um pouquinho antes dessa festa, a festa de Hanukkah. Podemos falar um pouquinho, Elahá, dela? Podemos, claro, devemos. Vamos falar sobre Hanukkah. A gente pensou em falar um pouquinho de Hanukkah, não devido a uma conexão efetiva com o texto da Torre de Babel, mas em função de nós estarmos, nos dias de hoje, comemorando, os judeus de todo o mundo, a festa de Hanukkah.
São, na realidade, 8 dias de festa, e elas acontecem no mês de Kislev, um mês judaico que geralmente coincide com o mês de dezembro. Então, nos Estados Unidos, ou algumas pessoas que viajam, às vezes costumam ouvir, é Hanutal, é Natal com Hanukkah. Se tem cristão na família, é Natal, se tem judeu, é Hanukkah, se tem os dois, vira Hanutal. Então, a ideia dessa festa, dessa palavra, vem da palavra inauguração. Mas, Hanu vem de descansaram. E cá, como a gente não tem os números em hebraico na antiguidade, e no alfabeto hebraico, os números, indo-arábicos, a gente escreve os números com letras. Então, Hanu, K é 25. Então, descansaram no dia 25 de Kislev, Hanukkah. O que significa isso? O que é que se comemora? Nós encontramos, no ano 167, antes da Era Comum, antes de Cristo, encontramos um grande imperador que ele sucede Alexandre o Grande. O seu império é dividido em 2 reinados. Um deles, Antíoco Epífanes IV, ele era o rei do Império Seleucida, um desses impérios que nascem da divisão a partir da morte de Alexandre o Grande. Ele então decide que ia invadir a terra de Israel. Quando ele invade a terra de Israel, ele proíbe os judeus de fazerem a circuncisão, ele proíbe os judeus de estudarem a Torá, o Pentateuco e os profetas, ele proíbe o povo de Israel de adentrar no templo, ele coloca uma estátua de Zeus, um ídolo, dentro do templo de Jerusalém, e para profanar tudo aquilo, ele mata um porco, um animal impuro para o povo de Israel, lá no altar do templo. Então a gente vê aqui, ele entra fazendo uma bagunça. Ô, Álvaro, só comentar aqui uma coisa. O objetivo dele era exatamente confrontar. Ele não faz isso por ignorância. O objetivo era exatamente fazer o contraponto de tudo que eram os conceitos judeus. Eles têm circuncisão? Está proibido. É um deus imaterial? Vou botar uma estátua de Zeus. Eles têm não podem fazer sacrifício de animais que não sejam estabelecidos, mas eu vou sacrificar um porco no altar deles. Ele faz exatamente o inverso de tudo, exatamente para escandalizar o povo judeu dentro do território judaico. E isso é uma técnica na antiguidade, uma técnica de guerra, porque os povos de um como um todo acreditavam que o seu Deus, os seus ídolos, estavam protegendo o seu povo. E quando vem uma outra nação, ela invade um território, ela vai direto aos templos dos deuses, ou templo, no caso de Israel, do Deus, e mostra, olha, o meu Deus é mais forte que o seu, então eu estou te dominando. Então isso é uma condição que a gente enxerga entre os antigos povos da humanidade. Mas, dentro dessa condição de julgo extremo que estava vivendo o povo de Israel, nós vamos encontrar aqui um homem que seu nome ficou registrado no livro dos Macabeus, Megilá de Esther. Opa, perdão, confundi. No livro dos Macabeus, falei bobeira. Não é Megilá de Esther. Nos livros dos Macabeus, Yehudá a Macabi, Judas o Macabeu. Ele vai liderar um povo, ele vai liderar parte do povo de Israel para lutar contra o Império Seleucida. O Império Seleucida era o mais forte naqueles dias, e o povo de Israel era fraquinho, sempre muito pequeno em tamanho, em números, então eles resolvem lutar. E eles conseguem ganhar essa guerra e expulsar os Seleucidas da terra de Israel. Quando eles expulsam eles da terra de Israel, vamos voltar para o nosso templo. Quando eles chegam no templo de Jerusalém, vamos retomar os rituais. Então, um dos rituais acendia-se um candelabro de 7 braços, conhecido por menorá. Só que, dentro da tradição do povo judeu, se algo foi utilizado, por exemplo, para um processo de idolatria, isso não pode ser utilizado mais dentro do templo. É considerado impuro.
Fariseu, do hebraico, vem de Peirushim. Peirushim significa separados. Por que separados? Separados da impureza. Tomavam todos os cuidados para não entrar em contato com pessoas impuras, com objetos impuros. E daqui, então, a gente vê o povo de Israel precisava de óleo. Não tinha cera, não se acendia na antiguidade vela, no caso um candelabro de 7 braços, com cera. Então se acendia com o quê? Com óleo de azeite. Eles começam a procurar no templo e eles acham um único jarro de óleo de azeite e ele estava lacrado, ou seja, se estava lacrado, não tinha sido tocado pelos, vou chamar de gregos, mas são sírio-gregos. Eles então pegam aquele óleo e quanto tempo demora para a gente fazer óleo novo? 8 dias. Puxa, e agora? Vamos colocar na menorá. Aquele mesmo óleo que deveria arder um dia, segundo a história, ele iria queimar durante 8 dias até o tempo de se produzir óleo novo que tivesse puro. Então aqui a gente encontra um milagre, vamos assim dizer, dentro da teologia antiga, um milagre, o Elahá vai explicar, comentar para nós a história, um milagre que teria queimado por 8 dias. A gente sabe que o milagre é explicado por Kardec, mas aqui, o milagre da festa das luzes, a grande luz é a libertação do povo de Israel desse jugo dos Seleucidas, e isso reflete aqui talvez simbólica, talvez realmente, não sei, no milagre de Hanukkah. Quer comentar para nós, Elahá? Posso comentar, assim, algumas coisinhas. Nessa história que a gente está comentando, ela vem exatamente em cima de um fenômeno que é repetitivo dentro do povo de Israel. O povo de Israel sofreu 4 processos de escravização sucessivos. Um na mão dos egípcios, que foi Moisés que o libertou. Então, houve alguém que com uma mão forte, né? Os judeus com a mão forte, braço estendido, libertou os hebreus do Egito. Tempos depois, eles são escravos uma segunda vez. Nabucodonosor da Babilônia invade Israel e leva os judeus cativos para a Babilônia. Observem que essas 2 primeiras escravizações, elas ocorrem fora de Israel. A primeira no Egito, a segunda na Babilônia. As 2, eles são escravos fora de casa. Aí vem a terceira escravidão, que é essa que estamos falando, provocada pelos Seleucidas, quando eles, sendo os dominantes dessa região aí da chamada Grande Síria, que pegava Egito, Líbano, Síria, Israel, aquela parte toda ali do Oriente Médio, então eles promovem esse massacre ideológico dentro do povo judeu, querendo profanar o templo, profanar a religião, de uma maneira diferente de como os babilônios fizeram. Os babilônios destruíram fisicamente o templo. Eles foram lá e quebraram o templo, destruíram. Os Seleucidas não destruíram o templo, eles profanaram. O templo ficou de pé, em termos de parede, mas dentro já não tinha mais nada de judaísmo, estava totalmente corrompido. Eles estavam tentando exatamente corromper a religião. E o 4º fenômeno de escravização é com os romanos, que começa no ano 63 antes da era cristã, em que os romanos invadem Jerusalém e fazem de novo eles escravos dentro de casa. Então, as 2 primeiras eles são fora de casa, as 2 últimas são dentro de casa. A segunda e a 4ª destrói o templo, eles arrasam o templo. Tanto os babilônios como os romanos destroem o templo de Jerusalém. E já os Seleucidas não destroem, eles profanam o templo. Os egípcios não profanam o templo porque não tinha templo, não tinha nada, não tinha nem judaísmo existia, porque é antes de Moisés, então eles não tinham essa questão. A escravização era muito mais física do que ideológica. Bom, então, esse grande fenômeno aí, ele tem a ver com a história do povo de Israel, nessa sucessão de processos de escravização, de perseguição, que eles sofrem ao longo da sua história. E nessa dinâmica, eu queria só destacar um aspecto da história do Matatias, lá do Macabeu, que quando ele vê que os Seleucidas estão profanando tudo, ele pega uma frase que tem na Torá e ele escreve numa flâmula. A frase é Mika Mocha Baelim Hashem. Quem é como o nosso Deus?
Lido na vertical, só pegando as iniciais, fica Macabi, que é lido como Macabeus. Então, quem é como nosso Deus? Aí quando ele sai com aquela flâmula na rua, convocando a população. Quem luta para expulsar os seleucidas não é um exército organizado. São sacerdotes, soldados, população. Todo mundo vai para a rua e consegue fazer a expulsão desse exército, simbolizando aí a libertação de Israel, mais uma vez, dos seus processos de opressão. E observemos nós que, na primeira vez que eles foram escravos, houve alguém que veio e os libertou, que foi Moisés. Na segunda vez que eles foram escravos, houve alguém que veio e os libertou, que foi Ciro da Pérsia. Na terceira vez que eles foram escravos, houve alguém que os libertou, que foram os Macabeus. Na quarta vez que eles foram escravos, que eram os romanos, o que eles esperavam? Um libertador de corpos de novo. E é exatamente quando aparece o Messias. Eles ficam esperando Jesus, ou melhor, o Messias, que realmente libertasse o povo do jugo romano. Mas ele vinha para propor um novo formato de libertação, que era a libertação das almas. Então, vai mudar profundamente todos esses conceitos. Então, a história da Festa das Luzes, Hanukkah, é uma festa que celebra exatamente essa capacidade de você acreditar que mesmo você ter aquilo que seria suficiente, você se entrega para aquilo e deixa que Deus faça parte dele. É uma lição para nós no sentido da fé. Porque muitos de nós perdemos antes de começar. Olhamos e dizemos, esse meu filho não tem mais jeito. Meu casamento está acabado. Eu não tenho mais condição de sair de onde eu estou. Para mim, tudo está encerrado. Então, você está só com um dia de óleo e precisa de 8. Mas é impossível que eu consiga fazer. Eu não tenho condição, não vai dar, não tem como. Então, começa. E deixa que Deus diga, olha, o óleo acabou, eu quero morrer antes de começar. Então, bota o óleo no menorá e deixa o tempo correr. E eles colocaram o óleo e ficaram esperando que o óleo acabasse. Mas o óleo, surpreendentemente, foi durando além do tempo devido, foi dobrando, foi, até que eles duraram, segundo a tradição judaica, os 8 dias, para que pudesse, então, utilizar o óleo que tinha sido consagrado durante aquela semana de preparação. Isso é até comum na história do povo hebreu. Nós temos uma outra passagem com Elias. Elias se refugia na casa de uma viúva da cidade de Serepta, e lá ele chega na casa dela e diz, mas eu não posso ficar com você aqui, eu não tenho nem comida para mim. O que eu tenho é só um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha de trigo. Só dá para mim. Se eu botar você aqui para comer, vai acabar. Aí disse, prepare, use o seu óleo, use a sua farinha. Enquanto eu ficar aqui, não vai faltar óleo, não vai faltar trigo. E assim acontece. A mulher virava o vaso e caía trigo. Virava o outro, caía o óleo. E ele fica lá, 2 ou 3 anos, não lembro, ele fica anos na casa dela e aquela farinha de trigo. Eu queria que ele viesse fazer uma visita aqui em casa também. Mas aí ele fica na casa dela e simplesmente ela tem o alimento durante todo o tempo que ele está lá. Então, essa ideia da multiplicação, ela é muito comum. Então, você tem isso em Elias, você tem isso na questão de Hanukkah, e você tem em Jesus, na multiplicação dos pães e dos peixes, naquelas ocorrências lá que ele faz junto dos seus discípulos, quando a multidão o cerca naquelas manhãs. Muito legal, né? Muito interessante. E eu pedi para a Ivana, talvez, Ivana, se a gente conseguir passar umas fotos, para as pessoas verem o que é uma Hanukkah, aquela que tem o candelabro. Isso. Aqui a gente tem uma principal. Ah, não foram 8 dias? Por que tem 9? Porque você acende todos os dias essa primeira e você divide. Vai acender no primeiro dia, você acende uma vela, no segundo 2, no terceiro 3. Sempre a partir do shamash, da primeira, dessa central. O que significa isso? Quando você faz o bem, você acende outra luz sem diminuir a sua. É a multiplicação das luzes. Se eu faço o bem, levo a caridade, levo a luz, a minha vida, através da minha vida a outra pessoa, eu não apago a minha luz. Eu acendo outra luz nesse mundo. Então, 8 dias. Quer comentar, ela, Rafa?
Não, você ia falar que o shamash aí em cima é assistente, é o que assiste todos os outros. E aí a família assiste, isso é uma festa. Todas as noites a família vai e acende a segunda vela. No outro dia vai, acende a terceira vela. Até que no 8º dia de comemoração, você acende as 8 velas como um todo. E um outro detalhe é que a festa das luzes, como ela é chamada, ela já era comemorada à época de Jesus. No Evangelho de João, capítulo 10, se não me engano, versículo 22, existe um momento no qual Jesus está em Jerusalém, na celebração da festa das luzes. E é interessante, vamos colocar outra foto da outra Hanukkah, lá em... Essa Hanukkah foi acesa pela primeira vez esse ano, lá nos Emirados Árabes, em Dubai, e aqui foi no primeiro dia, aqui são 2 muçulmanos, no primeiro dia da festa de Hanukkah. Ocorre nesses dias a volta das relações diplomáticas do Estado de Israel com uma série de países árabes, e nós estamos encontrando essa liberdade. E aqui a gente vê até um momento feliz. Eu considero um momento histórico, Elahá, para nós, porque nós estamos vendo essa luz sendo colocada, como a gente está vendo aqui, ó, fora. E eu vou explicar isso já já. O Elahá vai fazer um comentário e depois eu explico. Não, é só destacar o fato de que talvez quem não esteja percebendo é um costume judaico feito dentro de um povo árabe. Isso é uma coisa praticamente inédita nos nossos tempos, você ter essa proximidade entre os dois povos. Isso é um sinalizador de alguma coisa muito boa que pode vir pela frente em termos de entendimento entre as nações e as religiões do mundo. Isso é maravilhoso, muito bom. Agora, por que essas... Bom, já eu explico por que está fora. E a Hanukkah ela é sempre acesa na janela, para levar a luz para fora no mundo. A próxima é um dreidel, é um brinquedo. Tem a foto do dreidel. Aqui, ó, ela está mostrando os 4 lados. São 4 letras em hebraico. Nun, Gimel, Rei, Shin. Nes, Gadol, Hayah, Sham. É o acrônimo, as 4 primeiras letras de um grande milagre aconteceu lá. Então, quando existiu o jugo de uma nação e os judeus eram proibidos de exercer a sua fé, as crianças brincavam com esse dreidel, com esse peãozinho. E aqueles que efetivavam o jugo falavam, eles estão só brincando, mas eles estavam estudando o Torá. É a ideia do pensamento apocalíptico. O que é o pensamento apocalíptico que vai influenciar teologicamente, principalmente o primeiro século, os primeiros séculos do cristianismo, o cristianismo primitivo. Ou seja, a gente está sofrendo, mas a gente precisa de ter força, a gente pode aguardar porque um grande milagre houve lá. Houve no Egito, houve na Babilônia, houve por todas as vezes que tentaram apagar as luzes do mundo. Aqui o povo judeu representando a primeira revelação. Então, eu vou colocar 4 reflexões. Se quiser tirar, pode tirar. Por que é que nós comemoramos o Hanukkah? Algumas lições. Nunca tenha medo de defender e exemplificar aquilo que é certo. No mundo materialista, por exemplo, muitas vezes falar de mortalidade da alma, a gente viver uma religiosidade onde o egoísmo é cultuado, ser fraterno, ser caridoso, muitas vezes é um desafio, mas nunca tenha medo de ser luz na escuridão. Nunca tenha medo de ser luz na escuridão. Sempre que nós enxergamos o exercício da luz, no primeiro dia, uma vela, segundo 2, 3. Quando nós somos luz, devemos nos preocupar em aumentar ainda mais a nossa luz. Quando a gente estuda um pouco, a gente precisa não aumentar em tempo necessariamente, mas em qualidade, procurar mais instrução dos espíritos, da doutrina espírita, do evangelho. Por quê? Para a gente crescer com isso. Quando a gente faz caridade, a gente precisa de procurar crescer. Se não for em quantidade, em qualidade. Ser mais caridoso, aumentar a nossa luz no mundo. Um pequeno raio de luz, ele viaja na velocidade da luz. Ele é matéria, ele é onda. A luz, ela permeia todos os ambientes e ela vai longe.
um pequeno raio de luz extingue uma grande escuridão. Por que que eu falei que fica fora, ali está acesa fora, se você for na Avenida Paulista, na Quinta Avenida, se você for na Champs-Élysées, em todos os lugares do mundo, talvez você nunca tenha reparado nessa época do ano, mas vai ter uma Hanukkah, porque nós devemos sim acender a chama interna que habita em nós, nós devemos começar essa luz encandeando o nosso íntimo, mas a gente tem que levar essa luz para fora, levar essa luz para o mundo, em caridade. Toda a fé ela deve ser viva em obras, e não importa quão pequena seja a sua luz, ela é muito importante para o mundo. E assim como o povo de Israel era pequeno diante dos Seleucidas, assim como Davi era pequeno diante de Golias, assim como o povo, quando estava no Egito, era pequeno diante dos egípcios, nós encontramos uma vitória certa. A gente tem que lutar contra os maiores inimigos da humanidade. Quem são? Não estão fora de nós, eles estão dentro. O egoísmo e o orgulho. E mesmo que ele pareça um gigante, como desafiou Davi, o Golias, lembre-se, com fé, com perseverança, com instrução, com muita força que nasce dentro de você. Você tem condição, eu tenho condição, todos nós temos a condição de vencer o nosso maior de todos os inimigos e o maior de todos os gigantes. O maior perigo da humanidade não está fora, está dentro. É o egoísmo e é o orgulho. Então, Elahá, quer colocar alguma coisa mais? Quero falar uma coisinha aqui. Uma reflexão. Aquela reflexão. Ó, o que a gente observa? Foram 4 fenômenos de escravização que a gente vê na história do povo hebreu. 4. O primeiro deles, que são os egípcios, eles escravizam os judeus, mas nessa época, os hebreus, mas nessa época não existia ainda Moisés, não existia a Torá, não existia nada, então não existia nem a religião instituída. Eles não estavam perseguindo a religião, eles estavam incomodados com o crescimento do povo. Eles impediam que os judeus tivessem, que os hebreus tivessem filhos, matavam os filhos homens que eles tivessem para que o povo não crescesse. E o que a gente vai observar? Que essa perseguição, ela não é uma perseguição dentro da criatura humana, é uma perseguição olhando o lado de fora, do povo, das pessoas em si, mas não da fé delas. No cristianismo primitivo, a primeira perseguição que o cristianismo sofre pelo paganismo é qual? O circo romano. O que é que o circo romano queria fazer? Exterminar pessoas. Ele queria matar, exterminar, liquidar, aniquilar aquela fé que estava aparecendo. Aquele povo tinha que ser morto. Então, eles não estavam discutindo o conteúdo do dito. A questão era que aquele pessoal tinha que ser desaparecido. Então, da mesma maneira que os hebreus eram perseguidos pelos egípcios e eles estavam fora de Israel, ou seja, a discussão era fora de Israel e eles eram perseguidos, assim também os cristãos eram perseguidos no começo pelas questões que estavam fora deles. A questão era o quê? O número deles, tal como no Egito Antigo. O segundo processo de escravização que os judeus passaram já é na mão dos babilônios. O que fazem os babilônios? Levam os judeus para a Babilônia. Então, novamente, a escravização não é dentro da criatura humana, é do lado de fora dela, porque Israel seria o lado de dentro e o mundo exterior o lado de fora. E o que fazem os babilônios? Eles destroem o templo de Jerusalém, eles quebram a religião, eles destroem a religião dos judeus. Assim acontece no segundo momento de perturbação do cristianismo. O que acontece? O modelo de construção do cristianismo é destruído. As suas igrejas, elas são abandonadas. Aquele modelo, ele é todo destruído. O Império Romano, numa segunda fase, ele aniquila isso e cria outra proposta de religião. Então, aquela é aniquilada e você passa a ter um outro formato de igrejas, um outro modelo de relação com o Criador, parecido com o que os babilônios fazem, destruindo a religião num local fora do ser humano. Mas na terceira fase de escravização, que é essa que estamos falando dos Seleucidas, é muito mais grave. Por quê? Porque a escravização é feita dentro de Israel.
a escravização é feita dentro de nós. O que eles fazem? Eles conspurgam a religião, eles não destroem os templos. Eles mudam a fé, eles trocam o miolo. A casca fica igual, mas o miolo é trocado. Foi mais ou menos o que aconteceu com o cristianismo no passo seguinte. As igrejas ficaram com a casca cristã, mas o miolo deixou de ser a mensagem de Jesus. Nós passamos aí, eu não estou criticando não a Igreja Católica, estou apenas analisando um fato, e a igreja que eu estou falando não existe mais. A Igreja Católica de hoje não tem nada a ver com essa igreja da Idade Média, que, por sinal, quem trabalhou nessas questões fomos nós mesmos. Então, nós não estamos falando de outras pessoas, estamos falando de nós mesmos. O que aconteceu durante o período da Idade Média, a Idade Moderna? Havia uma capa de cristianismo, mas dentro não havia mais cristianismo. O que se pregava não era mais nada disso. A religião ficou completamente corrompida, completamente transformada. Não se enxergava mais os traços do cristianismo dentro dela. Então, isso é que é muito ruim, porque esse processo é um fenômeno muito doloroso, porque o que aconteceu com os Seleucidas foi a tentativa de destruir a religião de dentro para fora. Ele não quebrou o templo, não quebrou o templo. Ele conspurgou, ele maculou a religião, trocando o seu conteúdo por outro. E o quarto processo de escravização que os judeus passaram também é dentro de Israel, que é com os romanos. O que fazem os romanos? Os romanos destroem a religião, mas eles destroem a religião dentro do indivíduo. Foi a quarta fase do cristianismo que nós estamos vivendo, que é o avançar do materialismo. O que aconteceu com a nossa sociedade moderna? Nós experimentamos um processo de destruição das verdades cristãs. Nós estamos vivendo isso, em que os conceitos cristãos estão sendo substituídos pelos formatos materialistas. E quando eu falo de materialismo, não estou me falando apenas da negação da existência de Deus, mas a idolatria aos aspectos materiais. A supervalorização dos bens da terra, do poder, da fama, do dinheiro, do imediatismo, do consumismo, de todas as questões que envolvem a nossa sociedade e que vem nos afastando, de certa maneira, dos aspectos maravilhosos que nós sempre tivemos da conexão com o sagrado, com o divino. Então, nós estamos vivendo, simbolicamente, dentro do cristianismo, a escravização romana, que é a destruição do templo de Jerusalém dentro de nós, a destruição da fé, e nós vamos viver sem fé. Como vamos viver sem fé? Então, nós estamos indo agora para a fase posterior à escravização romana, que é a libertação. A capacidade de nós nos resgatarmos e descobrirmos que a gente não precisa de um templo para poder adorar, que a nossa conexão ela é feita de maneira que o homem busca seu Criador sem a necessidade de um templo de pedra. Então, sem a necessidade das religiões, que seria o templo de pedra, mas buscando a espiritualidade nas nossas vidas, é que a gente vai se conectar, porque a lei de Deus está onde? Não está em nenhum templo de pedra. A lei de Deus que nos conecta com Ele está dentro de nós. Nós vamos ter que aprender agora a sermos livres, acessando essa lei que tem dentro de nós, sem a necessidade de nós cultuarmos sacerdotes ou coisa semelhante. Bacana, hein? Muito legal, Elahá. Muito, muito, muito legal a reflexão. Vamos para a Torre de Babel? Ah, sim, é verdade, né? Bom, então a gente também tem para trabalhar na noite de hoje o encerramento da segunda parashot. Segunda parashá. Nós tínhamos uma primeira parashá que foi Bereshit, que é aquela que fala da criação do mundo, de de Adão, Eva, Caim, Abel, aquela coisa todinha, isso tudo constitui a primeira porção de estudo da Torá. E aí passamos para a segunda porção. A segunda porção, chamada Noar, que é Noé, trabalha basicamente dois conceitos. A história de Noé, o dilúvio, etc. E a segunda, para fechar essa paraxá, nós vamos ver agora, que é a questão da Torre de Babel. O que é isso aí, Álvaro? Torre de Babel. Vamos lá, 300 anos depois do grande dilúvio, narrado no livro de Gênesis, como a gente já viu, sempre dentro de um simbolismo, sempre, nunca uma leitura literal. 300 anos depois, nós vamos encontrar a população do mundo se multiplicando e se
se expandindo por todo mundo, se multiplicando. Só que é interessante que o livro de Gênesis vai dizer para nós que toda a população do mundo falava uma só língua, uma única língua. Então eles decidem construir uma cidade. No meio dessa cidade eles iam construir uma torre, e essa torre ia alcançar os céus, e lá eles estariam junto de Deus, estariam iguais a Deus, e isso ia simbolizar a força de uma divindade, mas que essa divindade não era do Criador dos céus e da terra, mas era a divindade do rei Nimrod. Rei Nimrod, ele reinava sobre a Babilônia, e ele afirmava que ele ia dominar o mundo inteiro, e que o seu império ia até essa torre, que se houvesse, por parte da humanidade, mais transgressões, não ocorreria outro dilúvio, porque eles poderiam subir nessa torre. O dilúvio que ia cair dos céus, ele fazia um furinho lá, quando alcançasse, tirava a água e não ia mais chover. Então ele queria dominar o planeta a partir de ser maior do que Deus. E a gente vai encontrar esse rei Nimrod como... Ele é Thanos, então. Thanos. Não, o Thanos dos Vingadores. Ah, dos Vingadores? Achei que você estivesse falando de mitologia grega. Não. Não, é um pouco mais longe dos Vingadores. Então, nós vamos encontrar essa realidade sendo a razão da construção da Torre de Babel. Mas é interessante que a gente vê o povo todo se unindo para construir essa torre. Então, Álvaro, o objetivo específico da torre era rivalizar com Deus. O objetivo não era chegar até lá em cima, não era uma audácia do ponto de vista tecnológico, dizer, olha, nós somos capazes de chegarmos fisicamente aí em cima. Não, o objetivo era uma rivalização em termos de poder, de não se submeter àquilo que o Criador estaria determinando, as coisas que seriam da vontade dele. Só que Deus tinha que tomar uma providência. A gente sabe que não, que existem leis perfeitas. Mas aqui dentro da simbologia, Deus tinha que fazer alguma coisa. E Deus fica bravo, fala, eu vou acabar com essa arrogância do mundo. Como? Vou modificar as línguas. As pessoas não vão mais se entender, um pediu um martelo, o outro dava o serrote, o outro pediu um tijolo, ele dava argamassa. Ele muda as leis. E assim é cessada a construção da Torre de Babel, e se espalham em 70 línguas, 70 povos, que são os nossos povos da Terra. Aqui tem muito simbolismo, muita coisa legal para a gente falar. Eu vou levantar alguns pontos, Elahá, e a gente vai comentando junto? Ok, sim, claro. Então, primeiro, por ordem, o povo falava uma só língua. Eu vou deixar isso mais para frente, que a gente vai ter que fazer uma explicação mais profunda. Segundo, o povo estava unido em prol de um objetivo. Será que isso poderia ser totalmente ruim? Ou tem aí um ponto positivo? Outra coisa, essa é interessante, tem a ver com o que a gente falou nessa última condição. Na terra de Shinar, houve-se a tentativa de alcançar os céus, de alcançar a Deus, de ter um local onde você ali tem a comunicação. Você está lado a lado, frente a frente, face a face com Deus. Será que é possível Deus, Criador do universo, imaterial, se colocar em um lugar físico específico? Eu costumo dizer, Deus está em todos os lugares, mas em nenhum lugar ao mesmo tempo. Ele não se restringe a um único local. Então, o que a gente está encontrando? Aquilo que Jesus diz, os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em verdade e espírito. Não tem a condição, talvez pela história da humanidade foi importante a construção de templos, mas nós entendemos que o maior de todos os templos não é um centro espírita, não é uma igreja católica, não é... A gente sabe que o centro espírita não tem o propósito de ser um templo, mas não é um local específico onde você vai ali, aqui eu estou protegido, aqui Deus está junto comigo. Não. É o seu coração, o seu espírito,
o seu domicílio espiritual, como diz Emmanuel, a sua atmosfera psíquica, que diz o quanto Deus está naquele momento envolvido com você, não. Você é envolvido com Deus, porque Deus está sempre à sua disposição. A gente que vai colocando clipote, vai colocando cascas para não sentir a Deus. Quer comentar, Elahá? Pode continuar. Rei Nimrod, esse é o mesmo que pai de Abraão, Terah, pai de Abraão, primeiro dos hebreus. Ele trabalhava no palácio, segundo um dos Midrashim, uma das tradições do povo judeu. Então, ele que vai começar essa bagunça toda. O que significa Bavel? Bavel, Babilônia. Babel, isso. Em hebraico, Babel, Babilônia. Vem da palavra lebalbel, em hebraico. Significa confundir. Porque foi ali que Deus confundiu, dentro desse simbolismo, confundiu as línguas. Confundiu todas essas línguas. Ou seja, fez uma confusão e ninguém mais se entendia. Babilônia vem dessa palavra, Bavel, confundir no hebraico. Por que dividiu em 70 nações e não em 15, em 12? Porque o número 7, ele tem um simbolismo dentro da tradição do povo judeu. Qual? Ele é o 4 mais o 3. 4 representa dentro da filosofia aristotélica terra, água, fogo e ar. 4 elementos que na antiguidade acreditava-se que a matéria era uma derivação desses 4 elementos. Quando os espíritos dizem que o espírito é formado de matéria quintessenciada, é algo que estaria fora daquilo na filosofia aristotélica, fora do material. Então, 4 misturado com 3, somado com 3, e 3 aqui é a representação do espírito, sempre encontramos religiões da antiguidade apoiadas em tríades. Então, 3 representa espírito, 4 representa matéria. Os dois juntos dá 7. Ah, então 7 é a completude. Qual é o objetivo do meu espírito? Por que ali eu falei a menorá tem 7 braços? A criação 7 dias. Porque é o perfeito equilíbrio entre espírito e matéria. Quando o seu espírito entender para que serve a matéria do mundo, ele consegue chegar nessa condição de plenitude. Mas existe um nível mais alto que esse. Qual? 70. Porque é 10 vezes o número 7 pela Kabbalah. E o que significa? Perfeita união ou perfeita desunião. Quando lá no primeiro estudo dessa série nós falamos o versículo, Passuque de Jeremias, a palavra de Deus é que nem um martelo. Ela quebrou a pedra da lei em 70 facetas. E cada uma está com um povo. Significa, se eu for pegar uma dessas verdades e falar, nossa, essa é toda a verdade do mundo, eu estou fechado para todas as outras, eu me torno fundamentalista e eu não consigo enxergar a completude divina. Deus, eu vou só concluir isso, eu já te passo, pode ser? Pode. Deus se manifesta no diferente e não no igual. Por que no diferente? Nas 70 facetas está se manifestando Deus, nos 70 povos do mundo. Quando todos esses se unirem em um ideal, com as suas diferenças, com os diferentes pontos de vista, nós então alcançamos esse 70, perfeita união. Então, por isso 70 povos, 70 línguas, pode falar, desculpa, Elahá. É que é um pensamento difícil um pouco. Yud é quanto? 10. Yud é Deus? Yud é Deus. Yud é Yud, que vai sim. Que Yud não toca no chão, né? Sim, então, verdade. Sim. Você tem Deus, espírito e matéria. 70. Legal. Tá certo. É Deus na Kabbalah, entendi. Porque o Vav, ele encosta na terra, é isso aí mesmo. Legal. Não encosta no chão. Queria só fazer uma observação aí na história, porque tem um momento dela que diz assim, que os homens estavam construindo a torre, e aí Deus, quando viu que eles estavam construindo, ele desceu para ver o que estava acontecendo. E quando ele diz desceu, ele não diz assim, e Deus desceu, ele disse, desçamos, é no plural, desçamos.
Então, na verdade, esse chamado Deus é uma coletividade que, entre aspas, desceu. E aí os rabinos discutindo essa questão, como que desce? Se ele desceu porque estava num canto, e se ele desceu para cá, ele estava lá, não estava aqui. E se Deus está em todo canto, como que ele desceu? Ele não desceu dos céus, ele desceu para dentro do coração humano. Ele desceu, porque quando ele percebe o egoísmo e essa loucura essa prepotência do ser humano em querer rivalizar com ele e não se submeter, o grande problema da Torre de Babel, os homens que estavam construindo a torre, eles não queriam mais submeter, porque se viesse o outro dilúvio, eles iam ficar à mercê desse Deus. Nós não queremos estar submetidos à sua lei. Como acontece hoje, tanta gente que... Não, mas eu não aceito isso, mas eu não concordo com isso. Não tem como não concordar. A lei está estabelecida, ela é assim. E aí, naquele período, esses homens que representam exatamente aquele conjunto de entidades migradas, rebeldes, espíritos exilados difíceis, que, movidos por um sentimento de orgulho, naquele período não queriam se submeter. Eles não queriam se submeter. Não quero. Então, o que se faz? Pega esse povo e divide entre os povos. Eles não podem ficar num povo só, porque se eles ficassem num povo só, eles vão endoidar esse povo. Então, tem que pegar esse povo que é exilado e que está cheio de si, está coberto das suas próprias certezas, e fragmentar ele em 70 povos. Você tem que dividir esses caras em tudo que você puder. Então, bota um pouquinho nos egípcios, um pouco nos babilônios, um pouco nos caldeus, nos medos, nos persas, nos egípcios, nos hebreus. Todos os povos antigos receberam uma fração desses exilados. E a gente pode perceber isso pela genialidade que esses povos tinham. Agora, evidentemente, existem alguns povos onde existe uma concentração muito mais efetiva dessas entidades espirituais. Mas não dá para a gente dizer que os fenícios nunca receberam um exilado. Poxa, com a habilidade de comércio que eles tinham, quando você vai para o povo persa e vê a engenhosidade do povo persa, você vai dizer, não, esse pessoal teve que receber alguém de fora, porque não é possível. Eles foram incríveis. Então, várias culturas do mundo antigo também receberam, como os nossos povos aqui pré-colombianos, os incas, os astecas, os maias, não receberam ninguém de fora, com tanta genialidade, com tantas coisas extraordinárias que eles conceberam, não dá. Então, houve uma fragmentação desses orgulhosíssimos aí, que queriam rivalizar com Deus, que não queriam se submeter às suas leis, e esse é um grave problema, porque na vinda dessas entidades para a Terra, nem todo mundo veio de bom grado, não. O processo de exílio, ele não é um processo doce, que os espíritos dizem, não, realmente eu acho que eu vou, eu preciso mesmo, estou precisando mudar. Não, muitos vêm revoltados, não aceitando as regras. Quando a gente lê a obra de André Luiz, e nós vemos, por exemplo, o livro Libertação, que a gente vê o perfil de Gregório, em que ele se apresenta e ele se define assim, nós somos os mordomos do mundo, nós representamos a verdadeira lei. O Cordeiro representa uma lei equivocada, porque eles acham que a lei de Deus é aquela que eles pensam que seja a certa. Eles acham que eles é que estão certos, que o Cordeiro está errado, que não, esse negócio de perdoar não tem nada a ver. O cara fez errado, vai pagar pelo que fez. Então, essa leitura que essas entidades têm, elas são promovidas por entidades muito inteligentes, mas que, infelizmente, são profundamente infelizes. A proposta da ideologia da qual o Cordeiro faz parte, Cordeiro aqui que estou falando é o governador planetário, Jesus, é de que o perdão, a misericórdia, a capacidade de nós sermos capazes de transformar as nossas vidas,
Esse é o caminho que nos conduz à perfeição. E essas almas, elas estão cristalizadas na ideia de que a vingança, a justiça é que deve fazer as leis de Deus serem aplicadas. Elas estão congeladas nesse pensamento e sofrem profundamente. E só para concluir meu raciocínio, para não deixar uma coisa pela metade, essas entidades, elas fazem um processo de rivalização com o Cordeiro desde o começo da civilização na Terra. Eles se opõem ao Cordeiro, eles não aceitam isso. Só com um detalhe: o Cristo está no processo do comando da Terra desde o princípio. Essas entidades que rivalizam com ele, elas rivalizam, mas elas não estão com o mesmo comandante desde o princípio, porque esses espíritos não suportam a dor de serem como são, eles entram em crise e caem, e são socorridos pelo mundo espiritual superior. E outro que estava mais abaixo assume o comando e toma a liderança desse grupo. Então, esse grupo de entidades, na falta de uma palavra melhor, ainda perversas, essas entidades elas vão se transformando no tempo. E essa Torre de Babel, que representa esse grupo de espíritos, não, nós vamos rivalizar com ele, sim, nós não vamos submeter a lei dele, nós queremos que a lei seja a que a gente está colocando. Isso é muito típico dessas entidades, que às vezes parece muito conosco, a gente diz assim, mas eu não aceito o que Deus está fazendo, eu não concordo com isso. Quando nós tomamos essa atitude, nós nos assemelhamos a esse povo da Torre de Babel, porque nós nos revoltamos contra essa lei. Ao passo que aqueles que são almas libertas e que são contados entre os bem-aventurados possuem um perfil completamente diferente. Eles se submetem a essa vontade. Eles se curvam diante disso. Quando a gente pega a história de Maria, mãe de Jesus, em que o anjo avisa para ela que ela vai ser a mãe do Messias, ela diz: eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim a sua vontade. Então, essa capacidade de você se colocar a dispor daquilo que a espiritualidade determina, não é para qualquer um. Os espíritos superiores é que são capazes de, diante das situações de dificuldade, eles se colocam de pé na borrasca e não se permitem sofrer desnecessariamente. Nossa revolta, nossa inconformação com as provas é um indicativo de que a gente ainda tem alguma coisa para resolver. Não estou dizendo que sejamos desse grupo aí, dessa primeira leva. De repente, nem somos. Nós temos algum traçozinho de alguma coisa que precisa ser observada para que a gente não seja contado entre esses que são endurecidos e que, portanto, Deus espalha sobre a face do planeta para garantir que eles não se reúnam, mas que eles tenham chance de, divididos, conseguirem fazer coisa melhor. Muito legal, hein, Elahá? E é legal que a gente vê isso, Adão, rebelde, Caim, rebelde, a geração do dilúvio, rebelde. E aqui, Emmanuel vai dizer para nós, no capítulo 7 do livro A Caminho da Luz, que as lendas da Torre de Babel não representam um mito na página do Velho Testamento. Isso não é um mito, porque o exílio da terra não pesou tanto as outras raças degradadas quanto a alma orgulhosa dos judeus. De todos os povos degradados do sistema de Capela, nós vamos encontrar aqui, Emmanuel, que esses mais rebeldes estão aqui dentro da Torre de Babel, inadaptados e revoltados num mundo que não compreendiam, não aceitavam. É a revolta, a rebeldia que o Elahá está falando. E é interessante aqui, no capítulo 11, eu quero explicar isso, é bem legal. Presta atenção de todos, porque é difícil, mas é muito interessante. Difícil, mas não muito. Mas a gente vai encontrar. E a terra inteira possuía um só idioma. Olha aqui, Emmanuel, capítulo 4 grandes povos, quando ele está narrando as raças adâmicas. Emmanuel vai dizer assim: aqueles seres decaídos, degradados, a maneira das vidas passadas no mundo distante de Capela, com o transcurso dos anos, reuniram-se em 4 grandes grupos, que se fixaram depois nos povos mais antigos, egípcios, hindus, árias e hebreus, obedecendo afinidades. Quais afinidades? Os mais rebeldes. Afinidade sentimental, os mais rebeldes, povo de Israel. Como o Elahá falou, não é que só está ali no povo de Israel. Reencarna em outros lugares, mas majoritariamente no povo de Israel.
Há afinidades sentimentais. E tem outra afinidade que Emmanuel fala aqui, que a gente passa reto porque a gente não entende o que ele está falando. A afinidade linguística que associavam na constelação de Koshiro. Olha por que Emmanuel está falando aqui a afinidade linguística e por que está escrito lá no livro de Gênesis. Falavam um só idioma, é um símbolo. Ivana, coloca para nós a imagem dos alfabetos. Para nós. Aqui eu estou trazendo alguns alfabetos, mas se nós formos estudar, por exemplo, o paleo-hebraico, existe uma tese de doutorado sobre paleo-hebraico na USP, publicada em português, não vou me recordar quem foi que escreveu, mas se nós formos buscar, eu encontrei um livro nos Estados Unidos, Hebrew, The Eternal Language, William Chomsky, encontra em sebo, fora do Brasil, onde mostra a história das línguas. Então, se a gente for lá para as primeiras tecnologias da humanidade, elas foram majoritariamente desenvolvidas por espíritos capelinos. Então, a roda, as escritas. Se eu queria falar que era o líder, como eu escrevia? Colocava lá um boizinho. Isso daqui, ó, alfabeto fenício, hebraico, aramaico, grego antigo, grego clássico, romano, alguns povos aqui exilados. Se a gente for, alguns povos, capelinos. E se a gente for lá para o hindu, tem a mesma origem. Se a gente for lá para o egípcio, no hieroglifo, a gente vai encontrar mais ainda esses símbolos, como o boizinho, a águiazinha, a mãozinha, a cobrinha, o olhinho. Afinidade linguística. O que Emmanuel está falando para a gente? Todas as línguas desses povos capelinos foram reveladas no planeta Terra por um processo de reminiscência. Então, sabe como que eu falo pai em hebraico? Abba. Em aramaico, Av. Coloca de novo para nós, que eu vou usar aqui, ó. O boi é o chefe e o B é a casa. Então, o chefe da casa, Av. O B e o V é a mesma a letra em hebraico. Ou em aramaico, em hebraico. Ou Abba. O chefe da casa é o Abba. Olha, assim surgem todas as línguas. As línguas dos gregos, dos romanos, dos fenícios, a língua dos egípcios, a língua dos hindus, todas pautadas nesses símbolos, e eles estão espelhados em todas as línguas do mundo. Então, o que Emmanuel está falando aqui? Afinidade linguística. A gente lê isso lá no A Caminho da Luz e pula, porque a gente não entende o que ele está falando. Ele está falando disso daqui. É interessantíssimo. Tem passagens do Evangelho que a gente só entende se a gente for buscar esse significado. Só que hoje não vai dar para a gente falar delas. Mas eu queria colocar, pode tirar para nós, quem ficar depois tem que fazer um seminário para explicar isso, é muito interessante, estou colocando em alguns minutos, é muito interessante, isso é científico, um assunto científico a ser colocado. Uma outra questão interessante é que a gente vê o povo se unindo. A união é boa, mas o que está falando? Está falando sobre uma grande construção? Não. Quando a gente olha, a Babilônia Antiga não tinham grandes montanhas. Então, as construções se davam em pedras. Quando está escrito assim no livro de Gênesis, façamos tijolos com a argamassa, é uma tecnologia nova, que está vindo provavelmente por reminiscência por esses povos capelinos. É uma tecnologia nova. Só que conta o Midrash, conta a tradição do povo judeu, que quando vivia essa tecnologia de ponta, seria como lançar um satélite para nós hoje, naquele dia é cozinhar um tijolo e poder construir o que você quiser, sem depender do formato e da demora de quebrar uma pedra. Então essa tecnologia de ponta, ela foi tão interessante que ela fascina os babilônios. E vai contar o Midrash que quando estava se construindo a Torre de Babel, se um bloco caía lá de cima, estava caindo algo maravilhoso, algo de extrema tecnologia, um bloco de argila caiu lá de cima, tecnológica, que nem a gente lançar um satélite, explodiu o satélite no ar. Meu Deus, perdemos o satélite. Tanta tecnologia. Só que conta que, ao mesmo tempo, quando caía um trabalhador das alturas, as pessoas não se lamentavam tanto quanto a perda daquela tecnologia, da aplicação daquela tecnologia. Ou seja, o que está sendo dito?
o intelecto não acompanha a moralidade. Da mesma forma que a doutrina espírita nos explica que nós temos duas asas de evolução, e aqui a gente vê o intelectualismo sem moralidade, e vai contar o Midrash que Abraão, ele olhava aquilo e ele percebe, olha, intelecto sem moralidade pode dar ruim. Então a gente enxerga na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, o intelecto sendo utilizado para lançar foguete, para lançar, não foguete espacial, mas míssil, para destruir outras cidades. O intelecto de um povo, ou de muitos cientistas, para destruição. Claro que a providência divina, ela sempre encontra uma razão, uma forma de consertar os caminhos da humanidade. Então, aquela mesma tecnologia que era utilizada para destruir cidades, hoje pode até ser utilizada, mas coloca satélite, o homem alcançou a Lua, a gente usa o GPS, e através da tecnologia de satélite, a gente está aqui na internet falando do bem, isso é corrigido no passar do tempo pela providência divina. O intelecto pode até vir, geralmente, primeiro no desenvolvimento do espírito, mas depois vem a moralidade. Nós estamos falando de uma união sem moralidade. Então, o que nós estamos encontrando? A coletividade, olha que interessante, Allan Kardec, mais uma vez, o que ele coloca no céu e inferno, uma transgressão. Se você transgrediu a lei divina, você precisa de arrependimento, expiação e reparação. O povo, segundo Emmanuel, concentrado na construção da Torre de Babel, é o povo judeu. Está transgredindo como? Construindo bloco de argamassa. Vai ter que espiar? Vai. Qual é o trabalho do povo de Israel no Egito? Construir bloco de argamassa. Está espiando pela dor, através da escravidão, realizando o mesmo que eles realizaram com o livre-arbítrio na Torre de Babel, transgredir lá dentro desse símbolo no Egito, vai espiar. Para depois o quê? Para depois reparar em outra encarnação. Aqui dentro da Kabbalah, dessa raciocínio, a gente encontra sempre encarnações coletivas, expiações coletivas. A gente sempre encontra a história de uma coletividade. Então, a Torre de Babel está falando de uma grande transgressão dada pelo uso do intelecto sem moralidade. Espíritos rebeldes, como Elahá colocou, usando intelecto sem moralidade. Transgrediu? Transgrediu. Depois disso, a gente vai encontrar o povo de Israel lá no Egito, espiando. Na mesa de Pêssar, da Páscoa judaica, um dos elementos que você tem que ter na sua mesa chama haroset. É uma comida feita de nozes, de vinho, de maçã. É uma delícia. Meu pai faz um maravilhoso. Faz uma bacia. E por que serve? Porque as crianças perguntam, por que a gente está comendo isso hoje? É para se lembrar da argamassa do trabalho árduo que a gente teve quando era escravo no Egito. Transgrediu? Vai ter que espiar. Transgrediu? Vai ter que espiar. Então está contando essa história para nós, a Torre de Babel. Maravilhosa essa história, né, Elahá? Sem dúvida nenhuma, mas nós estamos com o nosso tempo estourado. Vamos chamar a Ivana, porque tem muitas perguntas aí para a gente responder. Então, gente, temos sim. Temos muitas perguntas aqui. Começando com a Denise. Ela pergunta, Elahá, poderia dizer que a quinta perseguição seria mais tarde a de Hitler? Na verdade, houve muitos processos de perseguição durante todo o tempo desde a diáspora. Desde que os judeus saem da terra de Israel no ano 70, eles vão enfrentar uma série de problemas. A Idade Média não foi diferente, houve muita perseguição na Idade Média. A própria descoberta da América, ela se dá em função da expulsão dos judeus da Espanha. A rainha da Espanha, Rainha Isabel e o rei Fernando, expulsam os judeus da Espanha no dia 1º de agosto. No dia 3 de agosto, Cristóvão Colombo... Oi? No calendário hebraico, Tisha B'Av, 9 do mês de Av. Foi no Tisha B'Av que eles expulsaram, né? No calendário judaico, Tisha B'Av.
Tudo de ruim acontece em Tisha B'Av. Aí, eles são expulsos em 1º de agosto. 3 de agosto, Colombo parte na direção das Américas. Quem bancou? Por que o nome dele era Colombo? Então, isso tudo tem a ver com a história do povo hebreu. Então, houve muitas perseguições. O que ocorreu no século XX, durante a Segunda Guerra Mundial, é mais um dos vários fenômenos que os judeus tiveram ao longo da história. Houve perseguição na época da rainha Meglat-Esther, da rainha Esther, quando o rei Atrahasos tinha o rei Ahasveros, né? Ahasveros. Ele vai e faz o trabalho ia fazer a perseguição judeu, mas depois dá uma inversão no processo. Então, são vários. Eu diria que a quinta, na verdade, não é exatamente isso, mas é todo o fenômeno de perseguição que os judeus sofrem ao longo de toda a história dos 2000 anos que a gente vem vendo desde a saída do povo expulso de Jerusalém. Perfeito. O Laelder pergunta, Álvaro, a Torre de Babel tem como foco a questão vaidade, ambição, soberba e poder? A gente encontra sempre nessas 3 histórias, Adão e Eva, Caim e Abel, aliás, 4, dilúvio, que são os descendentes de Caim, Torre de Babel. Toda vez que o homem fala assim, peraí, eu sou maior que Deus, minha inteligência é maior do que Deus, então eu vou driblar as leis divinas. Eu sou mais justo que Deus, então eu não vou esperar a justiça divina. Eu vou agir com o meu senso de justiça. Agora eu sou mais importante do que os outros irmãos, eu sou egoísta. Todas as vezes que a gente cumpre uma lei divina, que a gente tenta ser maior do que Deus, que é plenamente misericordioso, inteligência suprema, bondoso, todas as vezes que a gente tenta ser maior do que ele, e fala assim, olha, o meu intelecto de mínimo é maior do que de Deus, que é supremo, a gente está recorrendo a algumas das nossas imperfeições morais, tentando ser maior do que Deus. Então, todas essas histórias até agora, e todos os equívocos da humanidade, é porque a gente não compreende ou não quer seguir as leis divinas. Então, se eu colocar as leis divinas, o dia que a gente seguir as leis divinas, tiver pleno conhecimento das leis divinas, a gente não vai precisar mais de lei humana. Não vai precisar de lei humana, porque a lei humana é criada dentro de uma inteligência limitada, e a divina, ela é imutável. Não sei se eu me fiz claro. Essa é a ideia da doutrina espírita, né? Que as leis humanas vão sendo encampadas pela lei divina e ela vai desaparecendo com o tempo. Nós temos uma pergunta que é feita pela Rosicléia. Nós não temos como jogar aqui na tela, mas ela está assistindo lá no seu canal, Álvaro. Ela pergunta o que significa o porco na religião judaica. É interessante que lá no livro de Levíticos a gente encontra uma condição para animais puros. Então, o que seria o animal puro? Por exemplo, o mamífero que é ruminante e tem o casco fendido, esse pode ser alimentado, você pode usar ele para comer. Então, o camelo, ele tem a pata parcialmente fendida. Ela é fendida aqui em cima, deixa eu ver se consegue. Ela é fendida aqui em cima, mas aqui embaixo ela é grudada. Se você pegar o bode, é fendido, ele é ruminante. Pegar a vaca, é fendido, é ruminante. Todo animal que tiver o casco fendido, ele é ruminante, ou seja, ele é puro. Se você olhar o porco, ele tem o casco fendido, mas ele não é ruminante. Ou seja, ele representa aqui eu vou falar, a enganação, a falsidade. Você olha para ele, nossa, ele está lá na lama, olha como eu sou purinho, mas na verdade ele é impuro. Ele é o único animal, se tiver algum veterinário que souber de algum outro, que não é ruminante, mas eu acho que não tem nenhum animal que não é ruminante que tenha o casco fendido. Só o porco. Ele representa a falsidade, ele representa a impureza. Fala aí, queria só complementar aí o seguinte, a questão não é particular com o porco, mas é assim,
Peixe, só pode comer peixe de escama, peixe de pele, não pode. Aves, não pode ser ave de rapina, não pode ter membrana nos dedos. Então, as aves que têm membrana no dedo, como o pato, que é de rapina, como o gavião, também não pode. Animais que se arrastam, também não pode. Camarão, crustáceo, frutos do mar, não pode. Essas coisas gostosas não pode. Essas coisas não pode, as coisas gostosas não pode. E aí, e o porco, então assim, não é uma coisa que você diga assim, olha, não pode comer porco, como se tivesse ido assim, pegando só o porco, não. É um conjunto muito grande, a relação de animais que são citadas por Moisés no Levítico é enorme. É porque o porco é mais conhecido, a gente consome muito carne de porco, aí chama mais atenção. Mas tem uma série de animais ali citados que também não são permitidos à alimentação. Alguns povos sacrificavam, na antiguidade, sacrificavam os porcos para os seus ídolos. Então também tem essa questão. E tem uma série de questões. Isso que o Elahá coloca é bem interessante. Ele está ali representando o impuro. A enganação, assim, aquela tentativa mais radical de se enganar. Eu estou fingindo que sou puro, hein? Pode comer. Mas na realidade ele é impuro. Então a gente consome isso espiritualmente, infelizmente. Antes da doutrina espírita, ainda mais. Hoje a gente já dá a referência segura. O Álvaro, coitado do Álvaro, porque não comia porco. Aí quando tornou espírita, não, agora pode. Então eu vou comer. Isso é mais um animal, tem que ter pena do animal. Aí recua de novo. Oh, meu Deus. Nem tudo que pode convém, né? Então... oh, meu Deus. Olha, nós temos uma pergunta da Daniela, e ela faz um texto um pouco longo, mas eu acho que é importante para vocês compreenderem, porque ela diz, primeiro, né, que ela é Daniela, de Belo Horizonte. Ela pede desculpa por estar perguntando, né, isto hoje, nessa live, mas é que eu encontrei este estudo nesta semana, e assisti a todas as lives em 2 dias, tá? Então ela chegou com muitas dúvidas. Aí ela diz assim: em uma das lives foi dito que Deus continua criando os espíritos constantemente. Então, sempre haverá um espírito que acabou de surgir, teoricamente puro, limpo, zerado. Tá? Sim, mas tem uma coisa, só corrigir um negócio aí. Teoricamente, zerado. Limpo e puro não seria a palavra mais exata. Eu entendi o que você quis dizer, mas é porque a palavra puro na doutrina espírita significa lá na frente, não significa o começo da jornada. Ele começa simples e ignorante. Sim, nesse sentido, sim. Neste momento que estamos falando, Deus está criando espíritos do princípio. E agora criou mais um bocado. E agora mais um pouco. Ele está criando sem cessar. Tá, mas aí ela continua dizendo assim: por que então Deus submete esse espírito a um processo de evolução doloroso como é o nosso? Ele não poderia já criá-lo evoluído? Quer que eu responda? Deixa eu responder, Álvaro. Pode. Antes de você responder, só fechar o raciocínio dela, tá? Porque da forma como acontece, dá a impressão de que somos tipo brinquedinhos na mão de Deus. Tal qual uma criança brincando no tapete do quarto com seus carrinhos, bonequinhos e animaizinhos, e dando o destino que ele quiser, tal qual uma criança... Não, que ele quiser, de acordo com a imaginação dele no momento. No momento da criação, se houve algo que deu errado, faz sentido o processo de evolução. Porque é como se Deus tivesse criado o homem para viver no paraíso. Aí ela coloca entre aspas, né? Então, eu acho que aí ela termina aqui, olha. E se considerarmos a história de Adão e Eva, eliminamos a evolução das espécies. Então, estou perdida, tudo faz sentido e nada faz sentido. Me ajudem, por favor. Ótima pergunta, né? Bom, vamos lá, Kenny. Na verdade, o nome dela é Daniela, tá? Ela disse que é Daniela, de Belo Horizonte. Daniela. Ô, Daniela, muito obrigado pela sua pergunta. Olha só. Primeiro ponto. Essa imagem de Adão e Eva é uma imagem mitológica. Isso na doutrina espírita não tem nenhum sentido. Então, você encosta isso para o lado, porque isso aí é um conceito que é um conceito bíblico que não faz parte do conteúdo espírita, ok? Então, encosta para lá, isso é apenas um mito. A gente tem que olhar isso como uma grande parábola, ok? Vamos encostar lá.
E o que a gente tem de informação do Espiritismo? É que Deus, o soberano Senhor, que é o absoluto, ele tem uma forma de funcionar. E nós somos o limitado querendo entender o absoluto. Então, nós temos algumas dificuldades, porque nós somos muito pequenos querendo entender o todo. Mas na fração que a gente já consegue entender, embora ela não seja capaz de entender todas as coisas, mas o que o Espiritismo nos diz é o seguinte: Deus criou os espíritos para que eles aprendessem e se desenvolvessem por si só, para que eles tivessem o mérito da evolução. Porque se Deus criasse os espíritos puros, qual seria a verdadeira virtude que nós teríamos se nós não fizermos esforço para tê-la? Como que eu poderia ser piedoso se eu não desenvolvi isso em mim? Então, eu preciso desenvolver as virtudes. Então, ele nos coloca na condição de simples e ignorantes e nos dá a condição de desenvolvimento do livre-arbítrio, para que a gente cresça, se desenvolva e escolha os caminhos que a gente quiser. Então, é como se fosse assim: nós temos o mesmo princípio, simples e ignorantes. Teremos o mesmo destino lá na frente. Seremos espíritos evoluídos. Então, aqui nós somos semelhantes, que é o princípio, e lá no destino também, seremos todas almas puras. Agora, qual é o caminho que a gente vai levar para chegar lá? Isso é o livre-arbítrio. Uns de nós vai andar mais reto e vai chegar lá primeiro. Outros vão fazer uma linha mais sinuosa, de tal sorte que os equívocos vão trazer experiências que vão nos ensinar que o mal não é bom e vão nos deixar depois a conclusão de que o melhor caminho é o bem. E a gente então chega, ainda que chega depois dos outros, mas chega no mesmo destino, que é a felicidade. Então Deus cria os espíritos para esse propósito. Aí você diz: bom, então ele está colocando todo mundo igual uma criança brincando com seus carrinhos. É porque o grande e majestoso trabalho do universo, pense no universo infinito, não pense no universo finito. Imagine um universo sem fim. Sem fim. A nossa mente não consegue pensar o infinito, porque a mente humana não consegue pensar o que não tem limite. Mas pense pelo menos um momento assim. Então é nessa majestosa obra extraordinária que Deus diz: eu crio esses espíritos, eles vão crescer e vão trabalhar na construção, no auxílio da coordenação dessas coisas no mundo. Então, são os espíritos, são os seres inteligentes que habitam o universo, colaborando na grandeza dessa obra magistral. Então, ele cria os espíritos e os espíritos vão produzindo, à medida que vão evoluindo, os processos de auxílio para os que vêm na retaguarda. Nesse momento está sendo criado um grupo de espíritos que virão a reboque, e quando a gente estiver bem mais evoluído, quem sabe nós não sejamos mentores desses que estão sendo criados agora, não sabemos, mas é um trabalho gigantesco que Deus possui. Então, o objetivo é exatamente esse. Nós somos criados para fazer um grande mecanismo de evolução e a nossa virtude tem que ser conquistada. Quando Jesus tem a autoridade moral, que as entidades se curvam diante dele, não é porque ele tem uma carteirinha que ele tira do bolso: olha que é minha carteira. Não. Ele tem uma autoridade moral que você não se curva mesmo que você não queira. Está dentro do indivíduo pela grandeza que ele tem. Ele conquistou isso. Então é isso que Deus faz. As nossas virtudes foram todas conquistadas uma a uma. Nada foi dado. Nós tivemos que lutar para conseguir cada um dos dons que a gente hoje já possui. Maravilhoso, né? E é legal a gente pensar que a lei divina está se manifestando na consciência. Está escrita na consciência. Então, a gente tem um guia seguro dentro de nós que vai cobrando cada um de nós à medida que a gente pode cumprir. E vai sendo um guia seguro que demonstra a justiça divina, a misericórdia divina, para que nós cheguemos todo através da lei do progresso. Uma vez me perguntaram uma seguinte pergunta: Elahá, mas não seria então Deus injusto? Porque uns estão lá na frente enquanto estão outros criados aqui. Mas o tempo é relativo. O tempo é uma medida da qual nós, humanos, nessa condição, estamos utilizando como uma escala, como uma referência. Mas Albert Einstein já demonstrou que o tempo é relativo. Indo pro espiritual,
para o plano espiritual, para a dimensão espiritual, o tempo não é mais uma dobra no tecido tempo-espaço. Então, a gente sai dessa condição e a gente enxerga Deus misericordioso e justo eternamente. Perfeito. Álvaro, nós temos uma outra pergunta que vem também lá do seu canal, da Silvana Pinheiro. Ela diz: boa noite, queridos Jorge e Álvaro. Por que os judeus sofreram tanto na sua história? Olha, eu vou responder um pedacinho, ela comenta, porque é uma pergunta difícil de ser respondida. Mas, no passado da humanidade, no princípio, quando nós encontramos ali o judaísmo iniciando Abraão, Isaac, Jacó, José, desce para o Egito. No Egito, o povo se torna escravo. Se tornando escravo, nasce o grande missionário Moisés. Moisés vai libertar o povo de Israel. Ocorre ali o momento ímpar da primeira revelação, Monte Sinai, os 10 mandamentos, o recebimento da Torá, vamos colocar assim entre aspas, os 10 mandamentos. Ali no Monte Sinai, o espírito Mardoqueu, na Revista Espírita, vai dizer que esses são os mártires esquecidos da humanidade. Por quê? Porque eles levavam, dentro da primeira revelação, os germes do Evangelho, os germes do projeto de redenção da humanidade, nascendo ali no Evangelho, na primeira revelação. E por carregarem essa verdade, é sempre uma tentativa da escuridão extinguir a luz, das trevas extinguir a luz. Por estarem levando nesse passado da humanidade, o povo de Israel, os germes da redenção da humanidade, como ela falou, muitas entidades rebeldes tentavam apagar essa luz. Então isso eu estou falando de um passado da humanidade. Agora a gente encontra o povo de Israel, o povo judeu, como sendo dito por Emmanuel, um povo extremamente rebelde, um povo extremamente orgulhoso. E isso causa, vamos assim colocar, é uma causa que repercute seus efeitos. E os efeitos tantas vezes vêm em sofrimento. Quando questionado a um grande cabalista em Israel, em uma reunião pública, por que é que existiu o Holocausto, ele traz, se eu não me engano, o capítulo 14 do livro de Deuteronômios, e ele vai dizer: se vocês seguirem os meus mandamentos, vocês terão chuva no tempo adequado, vocês terão bons Logo caminhos. depois da Mesuzá. Deuteronômio abaixo de Mesuzá que é isso aí. Então é 6. Não. 6, né? É 6, acho que é 6. 6. Eu acho que é Deuteronômio 6. Vocês vão ter chuva na hora certa, vocês vão colher os frutos, vocês vão se multiplicar, vocês vão ter bênçãos. Mas se vocês não seguirem os meus mandamentos, então vocês vão encontrar suas filhas entregue à prostituição, as pragas entre seus filhos, a escravidão, o peso, as dores. Então, eu não estou dando uma resposta e fechando uma fórmula para ninguém. Eu estou dizendo algo que Emmanuel diz, algo que o espírito Mardoqueu diz, Mordecai diz na Revista Espírita, e algo que nós encontramos no livro de Deuteronômios. Nós sabemos pela doutrina espírita que não existe nenhum tipo de dor, nenhum sofrimento que seja gratuito. Sempre existe uma causa. E essa causa há de ser espiritual. A gente não tem como pegar o psicoscópio e analisar e julgar um povo todo pelas suas atitudes. Eu não estou julgando, eu sou judeu, eu tenho o maior amor pelo meu povo e um orgulho, entre aspas, profundo de ser judeu. Então eu não estou julgando, estou apenas tentando responder de uma maneira que eu não venha incomodar a ninguém com a resposta. Elahá, comenta para nós. Vou comentar. Por que esse sofrimento? Por um fenômeno, chama aculturação. Os povos todos, quando eles entram numa outra cultura, eles promovem um processo de aculturação. Você pega uma família árabe, ela vem, não estou falando mal dos árabes, ela vem para o Brasil, ela fica aqui, na terceira geração já não falam mais árabe, já perderam seus costumes. Você pega uma família japonesa, ela vem para o Brasil, terceira geração já não fala mais japonês, já casou com um brasileiro e já perdeu toda a conexão.
Então, há uma tendência dos povos, quando eles migram, deles perderem os seus aspectos culturais. Eles assimilam a cultura do local onde eles se encontram, depois de algumas gerações. Os judeus não têm essa característica. Eles mantêm até hoje a mesma língua, a mesma religião e a mesma cultura há milênios. Eles são do mesmo jeito. Então, eles caem de uma cultura, eles não se misturam. Ele não mistura. Não adianta, ele não vai deixar de ser, ele não vai virar cristão, não vai virar, ele não vai virar. Ele vai ser judeu até o final. Ele vai ter aquele modelo de vida. E nem sempre, aonde você tem um povo que não se mistura com o outro, isso é bem visto. Então, o que mais aconteceu na história? Aquele povo é um povo estranho, porque ele tem hábitos que não são os nossos. E essa percepção de que eles não comem o que comemos, não falam o que dizemos, não creem no que cremos, torna eles pessoas estranhas. E há uma tendência de que as pessoas rejeitem o que é estranho. Então, em todas as culturas onde eles entraram, eles nunca se misturaram. Eles lutaram desesperadamente para não perder a sua língua, a sua cultura, a sua religião. E isso veio provocando, ao longo do tempo, muito problema, porque eles não se aculturavam, eles não se curvavam. A religião é um elemento muito forte, eles não se dobravam à religião dos outros. Não se dobravam. E isso, se você for olhar, os processos de perseguição dos judeus é porque eles não se dobravam. Eles não podiam ter aceito as escravidão, ficar quieto do canto. Não, eles se desesperavam, porque a religião estava sendo agredida. Pra você ter uma ideia, na época do Império Romano, os regimentos romanos andavam com uma águia na frente. Eles andavam e tipo um estandarte com uma águia. Os judeus se jogavam na frente do exército romano para combater aquela águia que aparecia. Eles ficavam mais incomodados com a águia que andava dentro da cidade de Jerusalém do que com a presença do próprio império. A presença do próprio soldado romano não era tão incomodativa como uma bandeira com uma águia desenhada. Então, eles morriam, porque eles entravam na frente do Império Romano, os romanos sabiam o que era aquilo, passava a faca. Matava, uai. E o cara não sabia o que ele ia fazer, o que ele não queria era aquele negócio ali naquele estandarte. Não pode ter imagem de nada. Então, eles se sacrificam pela religião, eles morrem pela religião. E isso, na verdade, fez com que eles se tornassem o único povo antigo que até hoje mantém a língua, o alfabeto, a cultura e a religião inalterada há milênios. Todos os demais perderam isso. Então, é essa capacidade positiva ou negativa, sei lá como se quer entender, de não se miscigenar, que acaba gerando essa sensação de estranheza e de perseguição. Emmanuel traz isso, o Elahá, né, no Caminho da Luz também bem forte. Eu só queria fazer uma ressalva aqui, se for possível. Álvaro, eu queria que vocês fossem um pouquinho mais rápidos, porque nós ainda temos muitas perguntas, entendeu? E aí as próximas eu quero, inclusive, que um responda uma, outra, para a gente conseguir atender um número maior de pessoas. Mas faça a sua ressalva. É só que eu falei, para cumprir os mandamentos, eu não quis dizer para cumprir os mandamentos específicos da lei judaica, como a gente falou em leis divinas. Ali, só para ninguém achar que eu estou falando, dizendo, não, você tem que seguir, sabe? Estou falando de leis divinas. Aqui ali pode ser interpretado como lei judaica, só essa ressalva. Tá bom, beleza. Olha, a próxima pergunta é da Camila. Partindo do princípio que Deus confundiu as línguas e espalhou os homens pelo mundo, a tentativa atual de criar um idioma único vai contra essa vontade de Deus, de diversidade? Eu respondo. É o Esperanto. Não, porque o propósito do Esperanto não é rivalizar com Deus, mas é unir. Pergunta da Denise. E como fica o Esperanto? Então, pronto. O Esperanto possui dentro dele uma ideia interna. A ideia interna do Esperanto é chamada de romaranismo, que é a união por amor, por fraternidade dos povos. Não é uma tentativa de se unir para rivalizar com o Criador. O problema da Torre de Babel é que eles queriam ser vítimas da soberba para rivalizar com Deus. O Esperanto não quer isso. Unir os povos hoje em prol de uma língua, excelente para que as pessoas possam se comunicar. O Esperanto, excelente medida, mas se não for o Esperanto, se for outra, não é tão bom, mas está ótimo. O importante é que as pessoas se comuniquem, que a gente consiga se comunicar. Isso é que é o importante. Agora, o problema do passado era a soberba. Legal. Perfeito. Foi depois da Torre de Babel que surgiram as línguas? O que a gente vê Emmanuel dizendo é que não é um mito, é uma história do degredo e de como esse povo se adapta, como esses mais rebeldes se adaptam em um povo.
Então, o que está sendo dito não é específico, como não é literal, mas está contando a história do surgimento das línguas na humanidade. E é por isso que eu fui lá nas cavernas, peguei esqueci o nome, as escritinhas na caverna e fui mostrando como hieroglifos, e isso vai se desenvolvendo em todas as línguas, e existe uma afinidade, como diz Emmanuel, e como é colocado aqui simbolicamente no livro de Gênesis. Torre de Babel é história figurada, não é literal. Perfeito. Ó, a pergunta agora vem do canal do Álvaro, da Santana Florindo. Como estamos nessa pandemia e envolvendo todo o planeta, seria mais uma intervenção de Deus nessa grande Torre de Babel para a evolução coletiva? Minha nona, eu chamo ela de nona, querida, lá de Campina Grande, maravilhosa, Dona Santana. Não existe nenhum sofrimento, nenhuma expiação sem uma causa. Nós, sem sombra de dúvidas, temos razões espirituais para que nesse momento que a gente saiu do nosso lar, que a gente foi de encontro ao materialismo, onde a gente acreditou que a ciência ia levar a gente ao ápice, apenas a ciência, como na Torre de Babel, apenas o intelectualismo sem moralidade, ia levar ao ápice de uma humanidade em pleno século XXI, e a gente se encontra diante da fragilidade de um ser, vou colocar assim, ou de algo que é invisível, mas fez nós retornarmos aos nossos lares, olharmos para a convivência familiar, repensarmos os nossos ambientes de convívio social, a nossa ciência, repensar a humanidade como um todo. Fez a gente enxergar o sofrimento coletivo, talvez, para que a gente pudesse ir em direção ao socorro daqueles que sofrem. Então, nós encontramos aqui, não vou dizer exatamente, mas sim similaridades que levam à reflexão da moralidade, à reflexão do propósito, à reflexão dessa aproximação um dos outros, que às vezes dentro do mesmo lar, mas tão distantes. Então a gente encontra algumas reflexões, se o Elahá quiser, ou se você quiser já passar para a próxima. Tá. Antes de nós passarmos para a próxima, olha quem está aqui, deixando um recadinho para gente. Nossa amiga Eulália. Que bom, Eulália, te ver aqui. Não é? Bom, vamos lá. Nós temos uma outra pergunta também da Cláudia Girardi. Boa noite, Elahá. Essa pergunta é para você, Elahá. Você poderia explicar o que vem a ser o mordomo dentro do conceito do Evangelho? Deve ser da parábola do mordomo infiel, daquela do homem que fica com as propriedades e acaba não sendo um bom cuidador, né? Esse mordomo, se for dessa história, a parábola do mordomo infiel, o mordomo representa todos nós que, de posse de tesouros que o Senhor da vinha nos designa, a gente acaba querendo tirar vantagem das coisas. Então, o mordomo infiel é o que tem a guarda de algum tesouro que o Senhor nos deixa, e quando ele tem esse tesouro, ele barganha com os outros querendo levar vantagem de si. Quando ele vê que ele vai ser demitido, aí ele faz um deságio e vende de novo as coisas por um preço menor, porque ele está tirando a comissão dele. Então, ele diz assim, não, então vamos fazer o seguinte, você deve 100, paga 60 e eu liquido a dívida. E aí, quando o Senhor chega e diz, muito bem, a parte que você está me dando é a minha. Ele não fica com nada. Então, é você tirar o interesse pessoal das coisas de Deus. Esse é o mordomo infiel. Então, quem seria ele? Seríamos nós, todas as vezes que queremos tirar alguma fatia de proveito pessoal com as coisas que pertencem ao Senhor. Muito bacana. Gente, bom, nós já estamos aí com 1h36, não é, de nossa conversa. Eu quero deixar o convite para a nossa live de sexta-feira, que seguindo aí nas comemorações do mês de aniversário da nossa querida Dona Ivone do Amaral Pereira, nós teremos a relação entre Ivone e o espírito Leon Tolstói. Quem falará conosco é o Glênia Castilho, que é uma estudiosa aí da obra da Dona Ivone.
Então fica o convite, sexta-feira, dia 18, às 21 horas, para conhecermos mais sobre a relação entre Ivone e Leão Tolstói. Meninos, acho que precisamos encerrar, né? Já estamos aí com quase 1h40. Então eu gostaria de passar para primeiro o Álvaro, para que ele fizesse as suas considerações finais, e depois, na sequência, o Elahá. Nós falamos sobre alguns assuntos. Então, dentro da Torre de Babel, eu diria, para, quem sabe, nos aproveitarmos desses instrumentos intelectuais trazidos desde a primeira revelação, hoje à luz da doutrina espírita, caminhando com o Evangelho, trazendo a moral do Cristo, nós encontramos aqui elementos que nos levam à compreensão de que nós devemos nos enxergar como somos, pequeninos diante de Deus, mas repletos de potencialidades. Não nos equivocarmos em um falso orgulho, onde nós, de repente, podemos nos encontrar na condição de desafiar as leis do universo. Em uma palavra, seria aprender a mansuetude. A mansuetude, aquela bem-aventurança tão bem dita. E dentro do pensamento de Hanukkah, nós falamos em acender essa chama, em levar ela ao mundo, fazer com que essas luzes, como o Shamash, como a luz central se multiplique através de nossas ações, ou como disse Jesus, brilhe vossa luz. Brilhe vossa luz, porque através de se iluminar, a gente encontra as respostas para os desafios mais íntimos, para a depressão, para as dificuldades que paralisam o homem, para as perdas, para qualquer que seja a dificuldade que nós estejamos vivendo. Brilhe vossa luz e leve essa luz para o mundo. Nós precisamos de exemplos. O exemplo educa a humanidade, regenera o espírito e faz com que nós estejamos mais próximos do que está sendo pedido para nós nesse momento. Sermos trabalhadores da última hora. Então, a minha reflexão seria nesse sentido e uma ótima noite a todos. Obrigado por essa oportunidade, por essa live maravilhosa com vocês e tantos amigos queridos nos assistindo. Elahá? Eu quero conectar as duas grandes questões que nós falamos hoje. Hanukkah e a Torre de Babel. Erramos na Torre de Babel quando queremos ser muito grandes, maiores do que Deus. E erramos em Hanukkah quando achamos que Deus não tem grandeza para nos cuidar quando a gente precisa. Então, na Torre de Babel, eu quero ser maior do que ele. Em Hanukkah, eu quero achar que ele não tem poder, ele não vai conseguir fazer com que o óleo se multiplique. Então, nos submetamos à vontade de Deus. Isso serve para os dois. Aceitemos os desígnios do Senhor. Isso vale para os dois. E acreditemos no Senhor que nos cuida. Isso vale para Hanukkah. Para a gente não desafiar Deus, não afrontá-lo com as nossas falsas crenças. Isso vale para a Torre de Babel. Que Deus abençoe a nossa semana e faça com que a gente possa refletir maduramente, tirando os aspectos literais disso, que não nos interessa a literalidade. Nos interessa o sentir do que a gente está estudando para a transformação do nosso eu. Nada aqui é literal. Tudo aqui é puramente simbólico. Que bom, né, gente? Muito obrigada, então, ao Elahá, ao Álvaro, a todos vocês que estão nos acompanhando. Gratidão aí aos nossos parceiros que estão transmitindo conosco essa live. E hoje nós vamos terminar com uma prece cantada, tá bom? Protetor, aqui me ponho aos seus pés para lhe falar. Pai, pequeno eu sou, mas seu amor me deu a chance de poder recomeçar. Por isso peço em oração que ilumine meu caminho.
consolação. Pai, meu Criador, bênção maior, tesouro igual, neste lugar não há. Pai, ó meu Senhor, com gratidão lhe peço forças para fazer multiplicar no lar, na casa de oração, numa rua onde houver algum irmão. Levarei com toda a minha devoção a doutrina do meu coração. Pai, meu Criador, bênção maior, tesouro igual, neste lugar não há. Pai, ó meu Senhor, com gratidão lhe peço forças para fazer multiplicar no lar, na casa de oração, numa rua onde houver algum irmão. Levarei com